Então, no enovelamento proteico, qual é o princípio fundamental, qual é a lei básica, qual é a primeira coisa que a gente deve pensar quando imaginar a causa do fenômeno do enovelamento proteico? Toda proteína, quando sai do ribossomo, quando é sintetizada, ela busca uma estrutura terciária, uma estrutura tridimensional típica. Toda proteína segue pelo caminho do enovelamento. O estado natural, espontâneo, de uma proteína que sai do ribossomo é se enovelar. Então, o enovelamento é um fenômeno espontâneo. É um fenômeno fundamental para o surgimento da atividade biológica, e ele ocorre, e se ocorre é porque é espontâneo. Então, perguntar qual é a lei fundamental do enovelamento proteico, qual é o princípio básico mais geral do enovelamento proteico, é buscar uma causa para o enovelamento proteico ser um fenômeno espontâneo. Naquele conjunto de regras que a gente tenta descobrir, que vai quebrar o segundo código genético, desse conjunto de regras, qual é o ponto de partida? É isso que a gente vai discutir hoje. O princípio fundamental do enovelamento proteico. A discussão que a gente iniciou na aula passada, ela destacou uma divisão fundamental dos 20 aminoácidos, e vocês vão ver daqui a pouquinho porque que isso tem a ver com o enovelamento proteico. A gente fez uma divisão entre aminoácidos apolares e aminoácidos polares. O exemplo que a gente deu aqui foi a fenilalanina como um resíduo de aminoácido, um aminoácido com cadeia lateral apolar, e o exemplo que a gente deu aqui foi do aspartato, como um exemplo de cadeia lateral polar. Vou dar um exemplo mais para cada um desses grupos. Presta atenção, para vocês verem como o princípio geral se mantém. Um outro aminoácido chamado de valina, e aqui vou escrever um outro aminoácido que recebe o nome de glutamina. Por que eu coloquei a valina junto da fenilalanina no grupo dos aminoácidos apolares? Porque se você olhar para a cadeia lateral da valina, você vai encontrar carbono, 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 hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Essa cadeia lateral, ela é composta por átomos de eletronegatividade muito parecida. A gente não consegue encontrar aqui, na cadeia lateral da valina, um motivo para fazê-la polar. Pelo contrário, a gente encontra uma distribuição homogênea de cargas positivas e negativas. Os elétrons são igualmente compartilhados entre os átomos. Resultado, a cadeia lateral da valina, do mesmo jeito que a da fenilalanina, que também era composta só por carbono e hidrogênio, é uma cadeia lateral apolar, e é por isso que eu classifiquei nesse primeiro grupo. Agora, o outro exemplo. Glutamina. Eu tenho C dupla O. Eu tenho nitrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Essa parte da cadeia lateral da glutamina é uma parte tipicamente polar. Aqui eu tenho átomos compartilhando elétrons, e são átomos de diferentes eletronegatividades, nitrogênio e hidrogênio. No nitrogênio existe uma carga residual negativa, porque ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele puxa os elétrons que ele compartilha com o hidrogênio. No C-O, eu tenho uma carga residual negativa no oxigênio, porque o oxigênio puxa os elétrons do carbono mais intensamente. Nesses hidrogênios que estão compartilhando elétrons com o nitrogênio, nos hidrogênios eu vou ter uma carga residual positiva, porque eles ficam pobres de elétrons, já que os elétrons estão sendo puxados mais para o átomo de nitrogênio. Então, na cadeia lateral da glutamina, eu encontro polos, ou, melhor falando, eu encontro dipolos permanentes. A cadeia lateral da glutamina, ela é também, como a água, como se fosse um pequeno ímã, onde você encontra polos positivos e polos negativos. Ela não tem carga negativa real, como tinha a cadeia lateral do aspartato. Mas a existência de dipolos permanentes justifica a colocação da glutamina nesse grupo de aminoácidos polares. Do mesmo jeito que a fenilalanina, a valina vai se sentir mais confortável, ou falando do modo termodinâmico, ela vai encontrar um grau maior de estabilidade no ambiente apolar. A glutamina, do mesmo jeito que o aspartato, vai encontrar um grau de estabilidade termodinâmica maior num ambiente polar, num ambiente aquoso. Eu fiz isso para glutamina, aspartato, juntei nos polares, valina, fenilalanina, nos apolares. A gente pode fazer, como eu falei para vocês, essa divisão para os 20 aminoácidos. Para alguns, como esses 4 exemplos, é bem fácil a gente classificar como polar e apolar. Outros, nem tanto. Mas, em linhas gerais, você pode dividi-los entre mais polares e mais apolares. O que isso tem a ver com enovelamento proteico? Presta atenção, gente. Uma outra maneira que a gente tem de se referir ao estado desnaturado de uma proteína, agora vou começar a representar aqui o processo de enovelamento. Desnaturado, apenas estrutura primária, é aqui. Enovelado, estrutura terciária, estrutura tridimensional definida, atividade biológica surgiu. Aqui, desnaturado, só estrutura primária sem atividade biológica. Agora vamos me referir a esses dois estados da cadeia peptídica com relação a uma propriedade, a uma relação, como elas se relacionam com o solvente. E essa nossa discussão aqui, ela vai abarcar, de imediato, o maior conjunto de proteínas, que são as proteínas solúveis, as proteínas globulares solúveis em ambiente aquoso. São as proteínas que a gente encontra no citossol. O princípio vale para qualquer proteína globular, mas se for uma proteína de membrana, a gente tem que fazer um raciocínio um pouquinho trocado, e depois a gente vai discutir isso mais para frente. Agora, nesse momento, vamos pensar numa proteína como as proteínas da via glicolítica, como as proteínas do ciclo de Krebs, como as proteínas da via das pentose fosfato, etc, etc, etc. Proteínas globulares que existem num ambiente citossólico, um ambiente aquoso, ok?
A gente pode se referir a esses dois estados como estado desnaturado, completamente acessível ao solvente. É como se esse estado desnaturado, o estado esticado, o estado onde existe só estrutura primária, o estado onde a proteína é livre para se movimentar, cada um dos aminoácidos tem igual, presta atenção nisso, cada um dos aminoácidos, dos resíduos de aminoácidos, eles têm igual acesso às moléculas de água, ou melhor, as moléculas de água têm igual acesso, a mesma chance de entrar em contato com a cadeia lateral de qualquer um desses aminoácidos quando a proteína está no estado desnaturado, o estado só com estrutura primária. Tá certo? Qual é o problema disso aqui? Uma proteína, digamos como amilase, ela tem 450 resíduos, 500 resíduos. Você encontra proteínas com 1000 resíduos, 2000 resíduos, proteínas com 100, 150, 200, proteínas globulares que têm, via de regra, um número maior que a centena de resíduos de aminoácidos. Nesses resíduos de aminoácidos, você encontra os 20 tipos de aminoácidos. Você vai encontrar lá aspartato, vai encontrar fenilalanina, vai encontrar em algumas posições valina, em outras posições glutamina, em outras posições treonina, serina, ou seja, uma proteína, via de regra, é uma proteína composta por todos os 20 aminoácidos. E eles estão distribuídos nessa cadeia polipeptídica. Essa frequência e a ordem é definida no gene, mas via de regra, uma proteína, ela tem todos os 20 tipos de aminoácidos. Quando a estrutura está desnaturada, todos os aminoácidos vão estar em contato com o ambiente, com o solvente, com as moléculas de água. Isso é ótimo para os resíduos de aminoácidos que têm cadeias laterais polares. Estar acessível ao solvente é ótimo para os resíduos que têm cadeia lateral polar carregada, como a glutamina ou aspartato. Mas estar exposto a um ambiente aquoso, a um solvente polar, é um motivo de instabilidade para os resíduos que têm cadeia lateral apolar. Os resíduos que têm cadeia lateral apolar, eles encontram maior estabilidade num ambiente que seja apolar. Num ambiente polar, a instabilidade dos resíduos com cadeia lateral apolar aumenta. Então, a estrutura de uma proteína no estado desnaturado, ela dá a chance de interação das cadeias laterais polares com as moléculas de água, ótimo. Esse estado desnaturado é acessível ao solvente, ele coloca as cadeias laterais totalmente acessíveis ao solvente. Para as cadeias laterais que tem, para os resíduos aminoácidos que têm cadeia lateral polar, perfeito, maravilhoso. Para os resíduos que têm cadeia lateral apolar, isso é ruim. Isso é ruim. Bem, como resolver esse dilema? A estrutura desnaturada, o estado desnaturado, estabiliza os resíduos, é estável sob o ponto de vista de resíduos polares, podendo interagir com as moléculas de água. Mas o estado desnaturado é instável quando você pensa nos resíduos apolares que existem, porque existem resíduos apolares em todas as proteínas, pensar nesses resíduos apolares interagindo com o solvente. Qual é a solução? Qual é a solução? Como a proteína exposta num ambiente citossólico aquoso vai satisfazer tanto os resíduos polares, ou seja, manter a interação polar entre a água e os seus resíduos polares, e ao mesmo tempo impedir ou bloquear o acesso da água aos resíduos apolares. Pelo menos isso. Como ela faz? Se enovela. O processo de enovelamento, ele segue um princípio fundamental. Ao se enovelar, uma cadeia peptídica ela tenta apontar para o interior do glóbulo, aqui no centro do glóbulo, no centro da esfera, ela tenta enovelar a cadeia polipeptídica de maneira a colocar mais para o interior os resíduos de aminoácidos que têm cadeia lateral apolar. E tenta deixar na superfície do glóbulo os resíduos que têm cadeia lateral polar. Falando de novo, o processo de enovelamento é uma tentativa de afastar as cadeias laterais dos resíduos apolares do solvente aquoso que é polar. A gente deve ver o processo de enovelamento como espontâneo por um motivo fundamental. Uma tentativa de separar fases. Uma tentativa de criar no interior do glóbulo proteico, a proteína enovelada lá no seu interior. A tentativa que a proteína fez ao se enovelar foi posicionar os resíduos apolares para o interior. Ela criou o interior que é hidrofóbico. E deixou na superfície da proteína, ou seja, expostos ainda ao solvente aquoso, tentou deixar os resíduos polares. É possível fazer isso 100%? Não. A gente não tem uma separação perfeita entre resíduos polares e resíduos apolares, de maneira que a proteína vai conseguir encontrar uma estrutura de enovelamento, uma estrutura tridimensional, que 100% dos resíduos apolares estão no interior, 100% dos resíduos polares estão no exterior. Isso é impossível. Mas a busca por essa estrutura com a melhor distribuição, colocar o maior número possível de resíduos apolares voltados para o interior e deixar o maior número possível de resíduos polares na superfície da esfera, é nessa busca que a proteína chega numa estrutura, que é a estrutura que tem atividade biológica. Então presta atenção. E isso é fundamental, gente. Uma proteína,
tem atividade biológica. Uma proteína se enovela e ao se enovelar surge a atividade biológica. Mas a causa do enovelamento não é buscar atingir a atividade biológica, não é essa. A atividade biológica é uma consequência, eu diria que é um efeito colateral quase. A causa fundamental do fenômeno de enovelamento, o que faz o fenômeno de enovelamento ser um processo espontâneo, é uma tentativa de se encontrar um mínimo de energia. Qual seria o estado mais estável para um polímero que apresenta monômeros polares enganchados em monômeros apolares? Qual é o estado termodinâmico mais estável para um polímero que tem acorrentados monômeros apolares e polares? Não tem como separá-los. Fisicamente não tem. Eles estão acorrentados. Qual é a solução? Dobrar-se. Criar em si mesmo dois ambientes, ou por si mesmo dois ambientes. Uma proteína se enovela e tenta criar uma superfície polar, composta predominantemente por resíduos polares. E no interior, inacessível às moléculas de água, a proteína tenta deixar todos, ou a maior, o que ela conseguir, o que for possível. Da melhor maneira que ela conseguir, ela vai tentar posicionar os resíduos apolares voltados para o interior de uma proteína. Lá no interior da proteína é um microambiente apolar, constituído por resíduos apolares na sua maioria. Então a valina, ela vai fugir do solvente, vai entrar, vai ficar voltada para o interior da proteína e lá ela vai encontrar muito provavelmente uma fenilalanina ou uma isoleucina. Nesse interior proteico, a satisfação apolar, A com H, de novo. Nesse interior proteico, a satisfação apolar. Na superfície proteica, voltado para o solvente, a satisfação polar. Dessa maneira, um polímero composto por monômeros polares e apolares pode atingir um estado que seja mais estável, que é o estado enovelado. Então, se enovelar não é para atingir a atividade biológica. Se enovelar é para atingir um mínimo de energia livre. Ou o processo de enovelamento é um processo que faz a energia livre diminuir. No final, a proteína vai estar no mínimo de energia, vai ter adquirido uma estrutura tridimensional. Essa estrutura foi atingida por um motivo. A melhor solução, a melhor resolução desse problema. Colocar o maior número de resíduos hidrofóbicos para dentro, deixar exposto ao solvente o maior número de resíduos hidrofílicos, polares. Consequência colateral dessa estrutura tridimensional, atividade biológica. Ok? Então, uma proteína globular é como se fosse uma microgota de óleo, recoberta por partes polares. O processo de enovelamento pode ser visto como uma microseparação de fases. Quando você agita óleo e água, agita, aí para. O óleo sobe, a água fica embaixo. Isso é a separação de fases. O enovelamento é como se fosse uma microseparação de fases. Uma separação de fases feita por cada molécula, cada cadeia proteica se envolve na criação de uma fase hidrofóbica que é o seu interior na estrutura enovelada. Certo? Então, muitas vezes a gente diz que uma proteína se enovela devido a uma força hidrofóbica. Uma força hidrofóbica. Como deve ser compreendido isso? Uma tendência de afastar resíduos hidrofóbicos de um solvente polar, como é a água.